Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma aula importantíssima de contabilidade e custo. Desta feita sobre margem de segurança e alavancagem operacional, videoaula 59 da série Aprendendo Facilmente. Aula essa dedicada a você que é aluno universitário, para você que está se preparando para concurso público e para você que é profissional da área e quer se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos. É um prazer imenso ter você aqui mais uma vez nesse canal. A grande questão é, já organizou seu ambiente de estudo? Relaxe, não permita que nenhum obstáculo distraia a sua concentração. Pense sempre, estudar é preciso. Somente assim as coisas podem ficar um pouquinho mais fáceis, né? Vamos à nossa aula de suma importância, com agenda recheadíssima, né? Então, a nossa agenda começa com recordando um pouco o ponto de equilíbrio, por isso que eu citei que é importante você ter assistido a aula anterior, a videoaula 58, que fala sobre pontos de equilíbrio. Depois vamos falar de margem de segurança, um exercício de fixação, depois alavancagem operacional, exercício de fixação, e depois vamos falar de risco operacional e alavancagem operacional, e apresentar um outro exercício de fixação sobre esse assunto, né? Então, se você gostou da aula anterior, está também interessado nesta aula, inscreva-se no canal, é de suma importância, compartilhe nas suas redes sociais, ajude a divulgação do canal, agradeço antecipadamente. E qualquer dúvida, mande para o meu e-mail ou comente lá no próprio YouTube, na área de comentários, né? Vamos lá recordar um pouco sobre pontos de equilíbrio, né? Quando falamos de ponto de equilíbrio, nós levamos em consideração esse gráfico, no qual nós temos lá os custos fixos, os custos variáveis, os custos, despesas totais, né? E aí nós temos aqui o conceito de custo total, receita, essa reta aqui, evidentemente azul seria a receita total, a equação da reta, aqui seria a equação do custo despesa total. E aí a gente chamou esse nome, essa interseção dessas duas retas aqui, dessas duas equações, de ponto de equilíbrio ou break-even point. E lá nós comentamos que o que está tudo acima aqui, se eu vender a mais desse ponto de equilíbrio, tudo é lucro, se eu vender abaixo, tudo é prejuízo, né? E a interseção dessa reta, que representa aqui a receita total com essa reta de custo, pode ser expressa com a equação da reta, RT igual a CDT, né? E daí nós desenvolvemos essa expressão para achar o ponto de equilíbrio e vimos que a receita total é quantidade vezes preço de venda unitário e que o CDT total seria o custo de despesa fixa mais os custos de despesa variável vezes quantidade, né? E daí, se eu passar isso aqui para o primeiro membro, vou ter quantidade vezes preço de venda unitário menos custo de despesa variável unitária vezes quantidade igual a CDF. E daí eu coloco o Q em evidência e, evidentemente, que PVU menos CDV, ou seja, preço de venda unitário menos custo de despesa variável unitário, nada mais é do que a margem de contribuição, né? Então, a expressão ficou a quantidade CDF dividido por margem de contribuição. E aí nós chegamos lá naquela aula a essa expressão aqui que representa o ponto de equilíbrio contábil. Lá nós vimos ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro, né? Agora vamos ponto de equilíbrio contábil, né? Tudo que tiver acima daqui é lucro, se eu vender abaixo é prejuízo. Então é importante que toda empresa calcule o seu ponto de equilíbrio para saber exatamente o mínimo que ele tem que vender para não ter prejuízo, né? E aí também falamos lá na aula que a dispersão vital, né? Que no custeio para absorção ele é válido e também no custeio variável também é válido. Assista a aula que lá tem as explicações para trabalhar tanto custeio variável como custeio por absorção. Tudo que eu falei aqui de ponto de equilíbrio também é válido, né? E aí podemos agora adentrar exatamente em margem de segurança, né? A partir daí a gente pode começar a falar de margem de segurança, com essa recordando um pouquinho sobre pontos de equilíbrio. Veja, toda empresa ela precisa vender acima do ponto de equilíbrio para ter lucro, né? Então, na verdade, quando se fala de margem de segurança, nós estamos trabalhando com um indicador de risco que aponta o percentual de redução de vendas que a empresa pode suportar sem ter prejuízo. Quer dizer, eu estou vendendo a mais do ponto de equilíbrio, eu posso descer até o ponto de equilíbrio para começar a partir daí ter prejuízo, né?
E nós temos duas expressões importantes. A margem de segurança pode ser traduzida em função da receita atual, menos o PEC em valor, né? O ponto de equilíbrio em valor, como nós vimos lá na aula de ponto de equilíbrio, dividido pela receita atual vezes 100. Ou posso trabalhar em quantidade, o volume atual que eu estou vendendo, menos o volume do ponto de equilíbrio, dividido pelo volume atual, também me dá a expressão, né? Tanto faz usar essa expressão como essa, nós vemos aqui no exemplo de fixação, que tanto faz uma ou outra, teremos o mesmo resultado. Na verdade, representa as unidades produzidas e vendidas acima do ponto de equilíbrio. Então, lembrando aqui, eu coloquei aqui aquele gráfico, só para recordar aqui, ó, chamei aqui de ponto de equilíbrio, CDF sobre margem de contribuição, só para a gente ter ideia, e vamos fazer esse exercício de fixação. Vamos supor que a empresa tem um CDV, ou seja, custo de despesa variável unitária de 100 mil, o CDF de 800 mil e um preço de venda unitária de 200 mil. Se eu for calcular o PEC, usando essa forma, seria o CDF, 800, dividido pela margem de contribuição, ou seja, preço de venda unitário menos CDV unitário. E aí dá 8 unidades. Então, meu ponto de equilíbrio, meu PEC, é exatamente 8 unidades, né? Então, se eu agora produzo e vendo 10 unidades, né? Agora eu produzo e vendo 10 unidades, ou seja, eu estou vendendo acima do meu ponto de equilíbrio, aqui eu vendia 8, né, nesse ponto de equilíbrio, agora eu estou vendendo 10, estou vendendo acima. Então, na verdade, eu tenho 2 unidades a mais, então 2 unidades vezes 200 mil, 400 mil de lucro mês, né? A margem de segurança, se aplicar a fórmula, nada mais é do que minha quantidade atual, 10, menos a quantidade do ponto de equilíbrio, dividido pela quantidade atual, dá 0,20 em coeficiente, que representa 20%. Então, eu estou com a margem de segurança de 20% acima do meu ponto de equilíbrio, né? Se eu fizer esses mesmos cálculos com receita, eu vou achar exatamente o mesmo valor. Receita, do meu, vendendo 10, seria 10 vezes 200, menos a receita do ponto de equilíbrio seria 8 vezes 200, dividido pela receita do meu volume atual de vendas, 10 vezes 200. Calculando isso também dá 0,20, 0,20. Então, você tem os dois valores iguais. Tanto faz calcular com uma fórmula como outra, né? Depende dos dados que você tem disponível no produto, né? Dito isso, a gente pode agora começar a falar de alavancagem operacional, né? No final, você vai ver que a gente vai, evidentemente, considerar algumas coisas num exemplo completo, né? Então, alavancagem operacional, o que vem a ser? Mede o efeito das variações de vendas sobre o lucro. Ou seja, quanto o aumento de vendas, se eu aumentar a venda de 10%, quanto aumenta meu lucro? Então, o grau de alavancagem operacional é a variação percentual do lucro para cada ponto de variação percentual de venda, né? Fácil de entender. E tem 3 fórmulas importantes, né? Eu coloquei aqui as 3, né? Evidentemente, nem todos os livros têm essas 3 fórmulas. A primeira delas é essa aqui, ó. A primeira dessa é essa aqui, ó. Tanto faz uma coisa como a outra, né? Ou seja, o percentual de lucro, variação do lucro sobre o percentual de vendas ou volume de vendas. A segunda fórmula, né, que eu vou colocar aqui, seria essa aqui, ó, eu posso calcular o GAL também em cima da margem de contribuição total dividido pelo lucro. Você vai ver que no exemplo que eu vou fazer lá também eu uso essa fórmula. E eu ainda tenho uma terceira fórmula, né, que nem todos os livros apresentam, que também me dá o GAL, que é a quantidade vezes a margem de contribuição, isso aqui é a margem de contribuição, dividida pela quantidade vezes margem de contribuição menos o CDF. Você veja a importância vital do CDF, né? Então, tem uma fórmula, outros são 3 fórmulas. Aí o aluno pergunta, professor, eu vou usar quando cada uma? Você vai usar em função da disponibilidade dos seus dados. A questão apresenta uma série de dados, você vai ver qual é a melhor que pode ser utilizada, aquela que é mais adequada, mais aderente a cada caso, ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira fórmula, né? Então, vamos ver aqui cada caso específico, né? O grau da alavancagem ele se assimila muito ao conceito de alavancagem da física, né? Observe aqui essa pranchazinha aqui, com esse ponto de apoio, um peso aqui. Aqui eu tenho um braço A, onde está apoiado aqui na extremidade esse pezinho, e aqui um braço B, onde aqui nessa extremidade eu vou aplicar uma força, né? Então, na hora que eu vou aplicar essa força, quanto maior for o P, menor será a força para levantar isso aqui. Aí você expressa a alavancagem da física, né? Quanto menor for o B, maior será o esforço. Se esse apoio viesse mais para cá,
o meu esforço aqui seria maior, né? E cada vez que esse apoio aqui se aproximar desse ponto P aqui, onde tem a aplicação dessa força, mais difícil fica para eu levantar esse peso aí, né? Você veja que numa gangorra, né, o ponto de apoio é no meio, né, justamente para facilitar o manuseio, né? Ou seja, o vai e vem de uma gangorra, que as crianças gostam tanto, né? Em cima da alavancagem da física, né? Então, associando lá a nossa alavancagem aqui operacional, quer dizer, esse B aqui seria exatamente o custo de despesas fixas, tá? Os custos de despesa fixa, como nós vamos ver, tá? Então, essa alavancagem operacional, esse exercício de fixação, considerando a margem de segurança, né? Aquele mesmo exemplo, observe. E se agora eu não tivesse mais 10? Observe que lá o ponto de equilíbrio é 8, eu estava vendendo 10, eu estava 2 acima do ponto de equilíbrio. E agora, se fosse 12 unidades produzidas e vendidas, né? Como seria esse comportamento, né? Antes eu tinha 10 unidades e o lucro por mês seria 2 vezes 200, 400 mil. Agora eu tenho 12, então, na verdade, eu tenho 4 vezes 200, que eu estou vendendo 4 a mais do meu ponto de equilíbrio. No caso anterior, eu só vendia 2, então eu tenho 800 mil envolvido, né? E aí, se eu aplicar essa fórmula, né, que foi a primeira fórmula que nós apresentamos, né? Eu vou grifar aqui, ó. Essa foi a primeira fórmula que nós apresentamos. Essa fórmula daqui é justamente variação de lucro sobre variação de vendas, quer dizer, delta L sobre L dividido por delta Q sobre Q. E se eu aplicar essa fórmula, você vai ver que eu tenho aqui o delta L, seria o que? 800 mil menos 400, quer dizer, o lucro atual menos o lucro anterior, dividido pelo lucro atual, né? Então, o lucro anterior, no caso. Então, eu tenho aqui essa variação, que é a primeira. Em relação à quantidade, eu tenho 12 menos 10 dividido por 10, ou seja, o que eu estou vendendo aqui, 12 unidades. Antes eu estava vendendo 10 e agora divido por 10. Então, eu tenho aqui 1 dividido por 0,2 dá 5 vezes, ou seja, o meu multiplicador, né, eu aumentando, evidentemente, 2 unidades, voltou a ser 5 vezes em relação ao lucro, né? Então, você começa a perceber que, se eu levar em consideração isso explica exatamente o grau de alavancagem, né? E a conclusão maior é o seguinte: se eu aumento a margem de segurança, eu tenho um decréscimo do grau. Então, você começa a perceber que o que eu estou dizendo aí é que o grau de alavancagem e a margem de segurança, eles são inversamente proporcionais. Será que isso é verdade? Né? A gente pode provar isso matematicamente, nós já temos elementos suficientes para provar que o grau de alavancagem é inverso da margem de segurança, né? E aí é fácil de perceber, né? Vamos supor agora, pegando aqueles valores que nós temos anteriormente, deixa eu limpar aqui. Então, está aqui o gráfico, aqui está o meu ponto de equilíbrio, a quantidade era 8, meu Q1 que eu estava vendendo agora é 10, e eu passei a vender 12, né? Observe que aqui eu botei quantidade de equilíbrio em azul, o Q1 10 e o Q2 vermelho 12, né? E aí, como é que eu vou provar isso, né? O GAU é isso aqui, nós mostramos já essa expressão, né? Então, vou até marcar aqui para a gente não se esquecer, ó, essa expressão aí é delta L sobre L, delta Q sobre Q, né? Variação de lucro sobre lucro, variação de quantidade e assim por diante. E aí, delta L, o que é que vem a ser o delta L? Seria LQ2 menos LQ1, né? O lucro que eu tenho vendendo 12, o lucro que eu tenho vendendo 10, dividido pelo lucro que eu tenho vendendo 1, tá? Vendendo 10, no caso Q1. E o delta Q seria o Q2, vendendo 12, menos o Q1 vendendo 10, dividido pelo Q1. Né? Então, essas duas expressões aí. E agora basta eu começar a substituir na fórmula. Né? O GAU é o quê? É exatamente variação de lucro, que seria LQ2 menos LQ1 sobre LQ1. Substituir isso aqui, ó. Observe, né? Deixa eu marcar aqui para você não ter a mínima dúvida do que a gente está falando, ok? Deixa eu marcar isso aqui, azul, né? Então, eu peguei aqui, ó, o L aqui, ó, tá vendo? Delta L sobre tal, é isso aqui. Eu peguei essa expressão, botei aqui. E aqui eu coloquei a outra expressão que a gente viu aqui, ó, que é a do delta Q, e coloquei aqui, tá vendo? Substituir as expressões nessa fórmula aqui, para ficar bem mais fácil, né? E aí é só desenvolver, né? LQ2 é o quê? É mais de contribuição 1 vezes Q2 menos QE. O que é o LQ1, o lucro em Q1?
é a margem de contribuição unitária Q1 menos QE. Eu fiz esse daí, esse para esse, 12 para 8 e 10 para 8. Então, eu tenho aqui o lucro correspondente à margem de contribuição 2, vendendo 12, e o lucro da margem de contribuição vendendo 10. E agora é só substituir na expressão. LQ2 menos LQ1. Eu peguei aqui a expressão, que eu preciso dos dois, né? Aqui, ó, tá? Aqui, eu preciso disso aqui. Então, LQ2 sobre LQ1, deixa eu marcar aqui, ó, todo marcadinho, bonitinho, para você não ter dúvida. Ó. LQ2 menos LQ1, estou aqui, ó, tá vendo? Botei para cá, tá vendo? Exatamente aqui, tratando. Então, vai ser o quê? Mais de contribuição 1, Q2 menos QE, menos LQ1. Ó. LQ1 é o quê? LQ1 é exatamente isso, mais de contribuição 1 menos Q1 menos QE. Né? Se eu desenvolver isso aqui, é fácil de perceber que vai ficar LQ2 menos LQ1. Vou botar a margem de contribuição unitária em evidência, está nos dois membros aqui, ó, evidência, vai ficar Q2 menos QE, menos Q1, menos com menos dá mais QE. Então, essa expressão LQ2, LQ1, né? Depois, evidentemente, dessa racionalização aqui, ficou exatamente igual a margem de contribuição 1, Q2 menos Q1. Então, essa expressão aqui, primeira, LQ2 menos LQ1, né, foi transformada nessa. E agora é só substituir, né? Não tem grandes dificuldades. O GAL seria mais de contribuição 1, Q2, Q1, dividido por quê? Dividido por mais de contribuição 1, Q1, QE. Mais de contribuição 1, Q1, QE, né? Que é o lucro líquido 1, é isso aqui, tá vendo? Veio para cá. E aqui o Q2, que é exatamente igual. Você começa a perceber que, nesse caso específico, agora, eu tenho uma expressão bem simples, é assim, ó, é uma fração dividida por outra fração, né? Uma fração por outra. Eu inverto essa e multiplico por essa. Então, na verdade, eu posso cortar essa margem de contribuição aqui com essa, né? Então, você vai ter Q2 menos Q1, e também eu posso, evidentemente, trabalhar o Q2, Q1 e cortar um com o outro também, né? Então, você começa a ver que eu posso também fazer isso. Cortei isso aqui, ó. Aí vou ficar Q2 sobre Q1, aqui, ó, Q2 sobre Q1, dividido por Q1 sobre QE. Aqui vai ficar Q2 menos Q1, dividido por Q1. Então, mais uma vez, eu posso lançar mão disso aqui e cortar agora. Evidentemente que eu estou cortando o quê? Q2, Q1, Q2, Q1. Ó. Então, eu vou cortar esse aqui com esse, que eu posso cortar, né? E aí eu tenho a expressão minha final, que vai mostrar o quê? Que o GAL é Q1, né? Esse está aqui, vai passar para o numerador, dividido por Q1 menos QE. Lá, quando nós vimos margem de segurança, né? A gente viu alguma coisa interessante, e viu que a margem de segurança é Q1 menos QE dividido por Q1. Né? Minutos atrás nós vimos isso. Então, você observa que essa expressão aqui é o inverso dessa outra. Está vendo? Exatamente o inverso. E, por ser o inverso, a gente chega à conclusão que o GAL é 1 sobre margem de segurança. Então, o GAL é o inverso da margem de segurança. É a relação inversa. Por isso que, aumentando a margem de segurança, eu diminuo o GAL. Diminuindo a margem de segurança, eu aumento o GAL. É interessante em problemas, porque num problema, se eu tenho a margem de segurança, automaticamente eu tenho o GAL, basta invertê-lo. Né? E se eu tenho o GAL, também tem a margem de segurança. Então, é importância vital a gente ter conhecimento disso. Às vezes você vai fazer tantos cálculos e o cálculo é quase que imediato, porque eu já tenho o GAL, então, nesse momento, eu também já tenho a margem de segurança. Né? Do mesmo jeito que o GAL é 1 sobre MS, e MS é 1 sobre o GAL, uma relação inversa. Né? Então, exatamente agora como queríamos demonstrar. Quer dizer, aquilo que a maioria dos livros não mostram, a gente está mostrando aqui como deve ser demonstrado que o GAL é o inverso da margem de segurança, né? Considerando esses valores aqui, e aqui na demonstração aqui em expressão matemática, né? E a gente começa agora a trabalhar o seguinte, veja, risco operacional e alavancagem operacional, né? Observe, a alavancagem operacional é a maior para as empresas com maiores proporções de CDF. A gente já falou isso, né? Então, a estrutura mais pesada tem mais custo e despesa fixa. Assim, elas terão maiores alavancagens operacionais, mas eu não posso me esquecer nunca que o risco operacional também aumenta, né? Então, estruturas pesadas, você viu agora,
nesse período de pandemia, que nós estamos concluindo praticamente, tá, graças a Deus quase chegando ao final, que a gente teve problemas sérios, né? Empresas que eram pesadas, carregadas, estruturas operacionais pesadas, tinha muitos custos de despesa fixa, muitas não sobreviveram, né? E as empresas mais enxutas, elas conseguiram sobreviver o momento de crise, né, que o mundo passou, né? Então, o risco operacional mede a instabilidade do lucro operacional decorrente de variações de receita e de venda para determinada estrutura de custos e despesas. Então, as variações nas vendas podem ser para mais ou para menos. Eu não posso nunca me esquecer. Eu não posso nunca pensar que a variação de venda é sempre para mais, aumentando minhas vendas. Eu posso ter situações que a economia está em recessão ou o meu produto já não está tendo tanta aceitação e, com isso, eu vou ter uma receita menor, né? Então, eu tenho uma variação a menor, né? Ou seja, para menos, né? Então, mais fatores dinamizadores do risco operacional. O comportamento da concorrente é importante, a concorrência às vezes vem e vem com muita força, vem com empresa enxuta, né, com controle de custo muito rígido. Também fraudes é importante, né? Às vezes as empresas estão vendendo barato e concorrendo deslealmente com você, mas está eivada de fraude, né? Processos internos ineficientes, tem empresas que, evidentemente, que os processos estão arcaicos, não estão no estado da arte, né? E esses processos precisam ser gradualmente melhorados a cada dia, né? E aí nós temos um exemplo, né, de risco operacional, alavancagem operacional, comparando duas empresas, Alfa e Gama, com situações bem parecidas e com alguns pontos específicos divergentes, né? Então, vamos lá. A primeira empresa, Alfa, tem 50 mil, 50 mil. E se eu olhar o lucro operacional de ambas, é 8 mil. Só que aqui pelo meio tem coisas diferentes. O CDV aqui é 15 mil, custo de despesa variável, e aqui é 22 mil. Mais de segurança 35, 28. E aqui o CDF é 27 e aqui é menor CDF. Aqui eu tenho maior custo variável e despesa variável, aqui eu tenho menor despesa, custo de despesa fixa, né? Vamos ver o comportamento dessas duas empresas em função de algumas variações que nós vamos apresentar. A primeira delas eu tenho um acréscimo de 10% na minha receita. Eu incrementei a minha receita, consegui vender mais. Então, aqui passou para 55 mil, 10%. Aqui, proporcionalmente, aumentou também 10%, passou para 16.500. A margem de segurança, a margem de contribuição aumentou para 38.500. O CDF é o mesmo, então, com isso, eu aumentei aqui meu lucro operacional, né? Então, meu lucro operacional passou a ser, em lugar de ser 8 mil, passou a ser 11.500, ou seja, 3.500 a mais, né? Observou isso, né? Agora, se eu fizer isso ao contrário, né? Em lugar de eu der esse acréscimo, eu der um decréscimo. Houve um decréscimo nas vendas nessa empresa Alfa, menos 10% das vendas. Então, passou a ser 45 mil. Aqui nós temos um CDV de 13.500, uma margem de contribuição de 31.500. O CDF é o mesmo, observe que a margem de contribuição aqui aumentou, aqui diminuiu, e meu CDF é o mesmo, né? Então, com isso, eu tenho agora um lucro operacional de 4.500, né? Então, eu não tenho mais aquele lucro operacional de 30, aquele lucro operacional de 11.500, e sim de 4.500, né? Então, aqui, 4.500 foi o lucro. Antes era 11.500, passou para 4.500. Então, você observa que na hora que eu aumentei a receita de 10%, eu aumentei muito o meu lucro operacional, mais do que 10%, né? E na hora que eu diminuí também, diminuí muito mais do que somente 10%, né? 10% aqui seria eu reduzir só 800 mil, R$ 800, né? Aqui não. Então, agora vamos brincar um pouquinho com a empresa Gama, né? Então, a empresa Gama, você observa que a grande diferença em relação à empresa Alfa, ela não está na receita nem no lucro operacional, e sim no CDV e no CDF, né? Aqui eu tenho um menor CDF, aqui eu tenho um maior CDV. Então, se eu der 10% aqui, eu vou passar para 55 mil, como passei ali. Meu CDV vai aumentar proporcionalmente, né, para 24.200. Meu margem de contribuição também aumentou e meu CDF é o mesmo. Então, nesse momento, a gente começa a perceber que eu tenho aqui uma situação que o lucro agora
é exatamente a 10.800. Quer dizer, não é mais 11.500 como era, tá vendo? Então, aqui não teve o grande acréscimo que teve aqui, né? E se eu fizer também uma redução, como é que ela se comportaria, né? Passou para 45 mil, 19.800, 25.200, 20 mil aqui é igual, e observe que meu lucro em si, né, ele passou para um valor também menor, né, 5.200, mas ainda é maior do que o 4.500. Então, a gente começa a ter algumas conclusões. Primeiro, na empresa Alfa, eu tive um acréscimo para 11, ou seja, 3.500, quando eu dei um aumento somente de 10% na minha receita. E tive uma redução para 4.500, quer dizer, aqui aumentando 3.500, aqui reduzindo, né, 3.500, na hora que eu reduzi 10%. Já na empresa Gama, por ter um CDF menor, o meu acréscimo, né, em relação ao lucro operacional foi menor do que aqui. Ó. Aqui era 10.800, aqui era 11.500. Né? Aqui só aumentou 2.800, aqui era 3.500. Mas, em compensação, no meu decréscimo, né, observe, aqui passou para 4.500, uma redução de 3.500 drástica. Aqui a redução, evidentemente, foi de 2.800, né? Ou uma menor redução. Né? Então, houve uma menor redução, tanto com acréscimo como com decréscimo. Né? E aí a gente chega à seguinte conclusão: se eu aplicar aqui, né, vamos aplicar aqui a fórmula do Gauss para alfa, seria, aplicando aquela primeira fórmula, né, seria eu trabalhar meu margem de contribuição total, 35 mil, dividido por 8, dá 4,375 de Gauss para a empresa alfa. E para a empresa gama, seria 28 mil, dividido por 8 mil, dá 3,5. Então, você observa que o Gauss da empresa alfa é maior, ou seja, o efeito multiplicador, quando eu vendo mais, tenho mais receita, eu vou ter, evidentemente, maior lucro, né? Maior lucro, né? Maior lucro, né? Então, a variação do lucro operacional aqui, ó, menos 43,75%, mais 43,75%, menos 35%, mais 35%. Tanto foi para lá e para cá. Quer dizer, aqui eu aumentei 10, aqui eu ganhei 35%. Aqui eu reduzi 10, reduzi 35%. Aqui eu aumentei 10 por ter um CDF maior, eu aumentei 43,75%. E aqui eu reduzi 43,75%. Né? Se eu levar em consideração o lucro operacional dividido pela receita, ó, eu pegar meu lucro operacional 4.500 dividido pela receita de 45 mil, eu vou ter 10% a mais. Né? E aqui representa 10%. Na situação 1, que era igual aqui as duas, está vendo? Eu tinha 16%. E, evidentemente, com um acréscimo de 10, eu tive um acréscimo de 20,91%. Se eu pegar a empresa Gama, na primeira situação, o lucro operacional dividido pela receita é 16%, houve uma redução de 11,55%, né? Passou a ser 11, quer dizer, a redução de 16 para 11,55%, aqui foi 16 para 10. E aqui houve um acréscimo de 16 para 19, aqui 16 para 21. Então, você observa que a empresa Alfa, por ter maior CDF, a aplicação do Gauss ela tem mais resultado. Quer dizer, um Gauss é 4,375 e outro é 3,5. Né? Ou seja, aí resumindo tudo que a gente viu em função do Gauss, margem de contribuição total, lucro operacional e CDF, né? Explicando exatamente tudo aquilo que a gente viu nos slides anteriores. Né? Então, nesta aula de suma importância, nós vimos lá uma recapitulaçãozinha do pontos de equilíbrio, depois vimos lá a margem de segurança e depois passamos a ver a parte de Gauss, ou seja, grau de alavancagem operacional. Se você gostou desta aula, gostou das anteriores, deixe seu like, é importante, inscreva-se, principalmente, contribua com o crescimento do canal, agradeço desde já, compartilhe nas suas redes sociais, é importância vital que você divulgue essas informações, muitas pessoas precisam, né? Canal muito social, porque as informações são gratuitas, inclusive. Qualquer dúvida, mande para amameces@gmail.com ou no próprio canal, você pode colocar lá a sua dúvida e terei a sua questão e terei imenso prazer em atendê-lo, né?
Foi muito bom ter você aqui mais uma vez nesse canal. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Caso contrário, você entre em contato comigo ou através do meu e-mail ou através do próprio canal do YouTube, ok? Lembre-se que nós estamos aqui para servir e fico muito feliz com o seu progresso. Acredite em você, você é capaz. Espero contar com você em mais uma aula e Deus lhe abençoe sempre.